Unindo o nosso coração aos mentores aqui presentes, aos amigos, da equipe de André Luiz, de Emmanuel, que já estão aqui conosco para esse estudo semanal. Agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de aprendizado juntos, nessa trajetória do nosso conhecimento da vida no mundo espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitar essas páginas da melhor maneira possível, a trazer para o nosso dia a dia, nas nossas vidas, com os nossos filhos, nesse capítulo em especial, os nossos cônjuges, o ensinamento necessário no hoje, no agora, no reajuste com a lei. Vamos pedindo por todos os nossos participantes, encarnados e desencarnados, para que eles possam também ser visitados pelas equipes do bem, assim como nós estamos sendo agora, e cuidados, assim como os seus familiares. Amém. Bom, hoje o capítulo que a gente vai estar falando é o capítulo 14, que eu achei um capítulo extremamente atual, pensando nas dificuldades que a gente tem, casamento, em relação à fidelidade, em relação ao trato da esposa, de filhos. Tá tão comum a gente ouvir falar de violência no lar, de violência entre cônjuges, de violência entre pais, filhos e pais. E nesse caso a gente vê uma história que parece muito conhecida, que a gente consegue enxergar, seja em novela, seja em jornal, muito atual, e que faz a gente parar e refletir sobre nossa responsabilidade aqui na Terra em relação à nossa família. Esse capítulo 14, André Luiz conta um pouco dessa família. Marido envolvido com uma outra mulher, bebendo demais, sendo violento com a esposa, uma violência moral, mas também uma violência física com ela e com o filho. Ela é uma esposa trabalhadeira, que vive o dever, que tem consciência da sua responsabilidade como mãe, como esposa. E eles têm 3 filhos pequenos. Dinheiro curto, dificuldade, trabalho demais e falta de amor e respeito dentro do lar, vindo do marido. Uma coisa importante que a gente vê nessa família é que a esposa faz parte aí do grupo da mansão, é auxiliada, vive na fé e educa os seus filhos, né, os 3 filhos também no caminho da fé. Então, parando para pensar um pouquinho, a gente vê, poxa vida, essa mulher parece ser tão boa, que faz seus deveres, que cuida do... Então, por que sofrer tanto, né? Por que essa mãe está passando por tantas dificuldades com esse casamento, se ela está fazendo tudo certinho, né? E aí a gente vê o que acontece na vida passada. Esse acúmulo de experiências negativas que, apesar de não estarem no consciente dos encarnados, continua no inconsciente. E atua de uma forma direta e indireta, mais forte e mais fraca, na conduta de cada um deles, né? Então, quando a gente olha para um problema cabeludo como esse, sério, de violência no lar, de desrespeito, de infidelidade, de desamor,
a gente tem que lembrar que a história não começou no momento do casamento. Essa história começou, nesse caso, há séculos. A gente ouve aí o Silas falando um pouco da última encarnação, mas ele já comenta que isso vem de muito longe, né? Então fica difícil a gente poder falar tal pessoa é o culpado, tal pessoa é a vítima, quando a gente não tem a visão completa de como é que foi que aconteceu, mesmo porque a gente sabe que existem sempre os dois lados, né? Em qualquer uma das causalidades. Bom, marido firme no propósito de continuar com a amante, projeta a ideia de assassinar a esposa, que ele está vendo aí como aquela pessoa que está impedindo a felicidade dele, né? E olha só, um outro ensinamento importante que a gente vê, que é o pensamento dele para fazer esse assassinato é o suficiente para que o plano espiritual enxergue tudo o que está acontecendo. Então, ele na vida dele, na mente dele, ele já tinha criado absolutamente tudo o que ia acontecer. Olha que coisa, né? Então, a gente lembrar disso, que o pensamento, a gente já falou isso várias vezes em outros capítulos, e André Luiz continua batendo nessa mesma tecla, mostrando como a energia mental é criadora, como a nossa energia mental cria uma tela daquilo que nós somos, daquilo que nós queremos, né? E isso dá o conhecimento não só para os mentores, para os espíritos superiores que estão aí ajudando essa família, mas também com os espíritos interessados no nosso mal. Então, a gente pode enganar as pessoas na Terra? Pode. Dá para enganar os espíritos? Não, porque o nosso pensamento reflete aquilo que nós somos e cria essa imagem ao redor de nós, né? Porque a Marcela era merecedora de ajuda, a gente vê que os mentores vão para ajudá-la antes que a tragédia se consumasse, né? Então, mesmo quando a gente acha, de novo, olhando numa situação dessa tão radical, tão dramática, tão dolorosa, em que ela está sofrendo tanto que a gente pode pensar, meu Deus, né? Como que ela não tá sendo ajudada? E ela tá. Nesse caso, a gente está vendo que é necessário que o copo se esvazie para que ela saia sem responsabilidade, né? Bom, aí a gente vê que essa proteção acontece como? Na atuação da filhinha, né? Eles acordam a filhinha, que o pai era apaixonado, você vê que até isso, que se tivesse acordado o filho, a gente não sabe o que será que aconteceria, né? E essa filhinha tem essa percepção da violência que está para acontecer, chora. E aí a gente vê que o crime é interrompido. E qual que é a reação da Marcela, da esposa? Não é de revolta, não é de perdão, na verdade, o coração dela estava ainda tão cheio de amor que ela não consegue, nem passa pela cabeça dela que a violência ia ser feita com ela. A cabeça dela, ele estaria aí cometendo um suicídio pelo próprio desespero. Então, olha que coisa bacana. E aí ela fala assim, olha, se para você você tá tão infeliz, eu prefiro que você encontre outra pessoa. Não tem problema, né? E olha que coisa bacana, né? Esse desprendimento, porque não é que ela não gostava dele. Ela queria que desse certo, ela estava rezando para dar certo. Não é que a vida dela ia ser fácil, não.
vida dela vai ser dura, ainda mais ela sabendo que teria aí que cuidar de 3 crianças, né, com um salário muito pequeno. Mas nesse momento ela não briga, ela não reage. O que ela faz? Ela respeita o livre-arbítrio, né? Fala, então vai. Se é isso que você quer, vai. E faz a prece. No momento da prece é que a gente vê que ela é realmente ajudada pelos mentores durante o sono, ela é consolada, ela é inspirada, ela é visitada por parentes que falam para ela, não se preocupa, vai, a gente vai te ajudar, você vai conseguir, vai dar tudo certo, né? Então, enquanto a gente vê o marido aí se perdendo pelas estradas da irresponsabilidade, a gente vê essa mãe procurando equilíbrio na oração, na ajuda, através da prece, né? E a gente pode ter certeza que a hora que a gente pede, nós somos recebidos, nós somos atendidos. Nesse caso, o consolo, por mais complicada que essa situação seja, né? A gente vê que ela não está sozinha, ela não está abandonada, ela vai ser cuidada e ajudada da melhor forma possível, né? Bom, no caso do marido, esse livro fala muito da loucura do ponto de vista espiritual. E a gente vê que ele é um doente da alma, né? Ele não está com o braço quebrado, ele não tem problema no coração, mas o coração dele está apodrecido. Ele, no seu egoísmo, na sua arrogância, no seu orgulho, está esquecendo da sua responsabilidade, do seu dever como marido, como pai. Essa indiferença moral é mais séria do que a doença do corpo. Essa indiferença moral, essa doença espiritual, ela vai causar inevitavelmente uma doença no corpo. E, claro, quando a gente pensa que Jesus falou, dize-me com quem que nós temos as nossas testemunhas invisíveis que se afinam com os nossos pensamentos, a gente vai pensar qual é a categoria de espíritos que estão aí acompanhando o Ildeu. E não é que ele não sabe o que é errado. Então, a gente vê que mesmo nós, quando estamos no momento de fazer um erro muito grande, nós temos no fundinho da nossa consciência aquele sentimento de que a gente está cruzando uma linha que a gente não devia cruzar. Mas, mesmo assim, a gente cruza. Então, lembrando que os capítulos que a gente estuda de André Luiz estão falando aí de uma família, uma história verídica, apesar dos nomes não serem os nomes reais, mas é a história de todos nós, né? Então, a gente tem o conhecimento da verdade. Por quê? Porque nós temos dentro de nós a centelha divina. Os ensinamentos morais, as leis divinas estão impregnadas. Agora, cada vez que a gente não segue, não é porque a gente não sabe. A gente sabe. O que a gente não faz é simplesmente porque a gente não quer. E aí, ele, para evitar um mal maior, a gente vê que o Silas fala para ela, deixa ele ir, né? A gente vai te ajudar. E aí a gente vê um caso de divórcio, né? De separação. E por que Jesus falou então, né? Que não dá para separar um marido de uma mulher? A lei dos homens separa. E o que ele está querendo dizer, Jesus, com essa frase, que não dá para separar o que Deus juntou, é porque apesar da separação, vai existir um vínculo espiritual, energético entre os dois. A gente vê aí nesse caso que se
a Marcela continuar fazendo o papel dela de uma forma honrosa e positiva, ela vai aí crescer e evoluir, ela conseguindo perdoar um responsável, ela se desliga dele, mas ele, à medida que for progredindo, ele vai ter consciência dos seus erros e ele vai querer repará-los, né? Então, apesar dele não conseguir atingi-la mais ou atingir os seus filhos, ele vai sentir o desejo de fazer o bem. Essa lição que a gente tem. Toda vez que existe uma interrupção num relacionamento, a gente vê que muitas vezes o problema ele está sendo adiado, mas não resolvido. Mas é claro que para ser resolvido é necessário que haja amor. Quando uma das partes ainda se sente culpada, revoltada, com raiva, significa que esse resgate não foi pronto, não foi dado, e essas duas pessoas vão continuar a se encontrar em vidas futuras. Outra coisa que me chamou muito a atenção é que a gente vê, bom, a Marcela vai passar por dificuldades muito sérias. E se ela cair? Bom, ele, como foi o instigador dessa ruptura, o Ildeu vai ser corresponsável. Então, olha só, se eu não educo os meus filhos, se eu não trato bem o meu cônjuge, se eu não faço as minhas tarefas certas e isso causa algum tipo de resultado maléfico, eu sou corresponsável, mesmo que a ação do mal seja feita por outra pessoa. Se eu não aprendi, não eduquei o meu filho nas bases do amor e ele um assassinato, eu sou corresponsável como mãe. Por quê? Porque eu devia ter explicado para ele o que era certo e o que era errado. Da mesma forma, a pessoa que comete o erro, ela também vai ser. Só um instantinho. Ela. A pessoa que fez o mal, ela vai ser responsável pelos seus atos. Então, cada um vai responder por aquilo que faz, né? E, claro, se eu estou plantando o mal, o que significa? Que eu estou agravando o meu futuro, eu estou complicando a minha vida, né? Então, é importante a gente lembrar que toda sementeira, toda escolha que a gente faz hoje, vai haver uma colheita no amanhã, né? E que nós que viemos aqui dentro de um círculo familiar, que existe uma história de passado, né? E essa história a gente não sabe onde se iniciou, mas toda vez que existe um enrosco em qualquer relacionamento, a gente pode ter certeza que a gente veio nessa vida é para consertar esse enrosco e não para complicar. Então, eu lutar contra as minhas próprias más tendências para que eu não cometa o mesmo erro que eu cometi na vida passada, ou no anterior, né? E aí Silas dá um conselho lindo para Marcela. Ele fala: não te lamentes e segue. E a gente vê que esse conselho serve para todos os momentos de dificuldade que a gente tem na vida. Seja num relacionamento, seja no trabalho, seja numa doença. Então não é para a gente ficar reclamando, não é para a gente ficar falando do problema. Por quê? Porque se eu falo muito do problema e fico focada no problema, o que acontece? Eu estou colocando energia nesse problema. Aí a segunda coisa que ele fala: resigna-te e não temas. Então ele está falando que aceita, seja humilde. Você está fazendo a sua parte, então entrega para Deus.
Aí ele fala na terceira coisa, renuncia e aguarda. Então, está ensinando o desapego. Nesse caso, falando para ela, o Ideu não é seu. Ele é filho de Deus, ele tem o livre-arbítrio, ele faz as escolhas dele. Aguarda, faz o teu papel, segue, sem medo. E aí ele termina de novo. Enxuga o pranto, confia. Que nada mais é do que o primeiro conselho que ele dá, né? Então não é para a gente ficar chorando pelas desgraças que acontecem na nossa vida. Não significa que nós temos que ser ou consigamos ser indiferentes. Não. Mas muitas vezes o sofrimento aconteceu há 5, 10, 20 anos e a gente continua segurando forte aquele caminhão de pedra que machuca a gente. E falando com raiva, falando com rancor. Não, tá falando, ó, joga fora, não reclama, segue, né? Então, sacode a poeira e continua. Não colocar a nossa felicidade em cima dos erros dos outros, né? Porque nós somos responsáveis por nós. Nós temos o nosso livre-arbítrio. E aí controlamos o que a gente pensa, o que a gente sente, faz, né? E aí a gente vê uma coisa importante, que é, o esquecimento do passado. Tanta gente fala, né? Por que que eu não me lembro do que eu fiz? Porque se eu soubesse que eu tinha feito, aí podia ser diferente, eu ia ter mais paciência. Não, não é. A gente sabe que existem casos remotos, exceções, onde crianças se lembram da sua reencarnação anterior. Mas isso não é normal. Por quê? Porque a gente tem séculos de desencontros, de erros com aquelas pessoas que a gente convive dentro do nosso lar. E lembrar disso seria o quê? Ir contra o ensinamento que ele fala, né? Que é seguir, que é esquecer, que é perdoar. Se a gente voltasse para o sofrimento, talvez todo aquele sentimento de medo, de revolta, de angústia viesse à tona de novo, né? E seria mais difícil para a gente conseguir ultrapassar as dificuldades, né? Então, como a gente falou, nesse caso, o divórcio é a consumação de uma coisa que já terminou. E se ela não terminou bem, significa que aquele ajuste simplesmente está sendo postergado. E que cada um envolvido no caso vai ser corresponsável, direta ou indiretamente, né? Então, o resgate, o ajuste vai continuar no futuro. Todas as vezes que a gente deixou sofrimento no passado, a gente vai ter que se ajustar. E a família é esse cadinho, é onde a gente reencontra. Ele fala, a parte dos casamentos são casamentos de vítimas e algozes, de devedores e credores. Não é necessário a gente prestar atenção nas nossas tendências, seja as nossas tendências de calúnia, de orgulho, de infidelidade, de bebida e pensar o que está certo hoje. Porque se não der certo, a gente tem que lembrar que se houver uma ruptura, um desligamento por desamor, o reencontro vai acontecer inevitavelmente, né? Então, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, eu coloquei uma Terra, planeta de expiação e provas. Nós estamos aqui, na maior parte, nos reajustando com a lei. Isso significa o quê? Que a nossa reencarnação tem uma chance muito alta de ser resgate. Pode ser resgate dentro de casa, fora de casa, com dinheiro, com família, com
saúde, a gente não sabe, mas existe uma lição a ser aprendida. E essa lição necessita ser reaprendida ou aprendida, por quê? Porque nós erramos no passado. O nosso passado somos nós hoje. Então, a gente olhar para dentro dos nossos corações, vigiar os nossos pensamentos e prestar atenção nas nossas tendências, nas nossas escolhas, para que a gente não cometa os mesmos erros que a gente já cometeu no passado. Senão vai ser mais um século perdido, né? Então, 60 anos de encarnação, mais 40 anos do plano espiritual, pronto, perdi 100 anos, se eu não fizer o negócio direito dessa vez. Então, às vezes, pela minha impaciência, em alguns minutos, eu consigo estragar séculos na minha evolução. É muito sério isso, a hora que a gente põe sob uma perspectiva de espírito eterno, né? E a única forma de eu conseguir fazer as coisas funcionarem é através do amor. O amor é a receita mágica, o amor é o que cura. E esse amor é o amor para o outro e é também o amor por nós. E o amor por nós não é o amor egoísta, não é o bem para mim, porque o bem, quando é só para mim, ele é um mal. O amor para mim é eu fazer o que é melhor. Eu cuidar do meu corpo, eu cuidar do meu espírito, eu vigiar a minha conduta, eu trabalhar na minha reforma íntima, né? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu vou agora tirar todo mundo do mute para quem tiver pergunta poder fazer. Oi, Cássio. Oi, Ana. Luciano, algum comentário? Eu não estou conseguindo ouvir. Alô? Oi, Cássio. Oi, tudo bem? Tudo, e você? Tô bem, tô bem. Você tem algum Eu, comentário? eu, eu tenho que, que às vezes a gente se direciona pelo desejo, pelas vontades, né, que a gente tem, Uhum, e a gente não pesa as consequências, às vezes, das nossas vontades, né? uhum, E isso é que gera alguns, como se diz? Algumas consequências que são ruins para nós mesmos, né? é. E, eu acredito que a gente está aprendendo a amar ainda. E que vai demorar muito tempo para a gente consertar, né? Como a gente viu, às vezes é inconsequência, né? A gente não conseguir segurar o nosso desejo por 5 minutos, como a gente está vendo nesse caso, pode atravancar um sofrimento ou causar um sofrimento em várias pessoas, né? Porque não é só o que eu quero, né? Eu não posso esquecer do impacto que a minha decisão vai ter na vida daqueles que convivem comigo. Sejam os meus pais, sejam os meus filhos, seja o meu cônjuge, enfim, que eu sou corresponsável por eles também, né? E muitas vezes esse estrago que eu faço pelo meu egoísmo pode demorar séculos para eu conseguir resolver, né? Entendi. Esse capítulo é um capítulo muito difícil e eu acho que ele é muito atual, muito real, né, com as coisas que a gente vive hoje na Terra, hoje aqui, né, no mundo que a gente está, né? A verdade do mundo é diferente da verdade que a gente está vendo nesse capítulo, né? A gente escuta a verdade do mundo dizendo fazer o que você quiser, né? Tá bom, tá, não tá bom, não tá, porque o mais importante é o que eu sinto, e aí o que a gente está escutando aí é mais ou menos, né? A gente tem um dever a ser cumprido. Mas, Nós vamos ser responsáveis. mas assim, a outra coisa também que eu percebo é que as pessoas, por mais que elas queiram ser livres, elas também querem um porto seguro, né?
Uhum. Então fica naquela, nem lá, nem cá, né? Porque assim, para você ter um porto seguro, você tem que abrir mão de, Algumas coisas, né? você tem que compartilhar para você, porque é uma contrapartida, né? Você vai dar algo, então, eu acho que esse que é um dos pontos, né, que eu vejo que muitas pessoas caem, né? Porque as pessoas querem manter o porto seguro, mas também querem ser livres. E assim, uma outra coisa, eu acho que a nossa experiência humana também é muito contraditória, né? Porque a gente fala uma coisa e faz outra, né? É, pois é. Mas, mas é bom saber quais são as leis da espiritualidade para a gente poder ter mais força na nossa decisão para aquilo que vai fazer ser melhor para nós. Né? É verdade. A gente conseguir, com a informação, tomar decisões melhores, né? Mais bem informadas, né? É, Para não fazer os mesmos erros, como no caso a gente está vendo aí, né? A história está se repetindo. Então, a gente não cometeu o mesmo erro que a gente já cometeu. sim. Lúcia, você quer comentar alguma coisa? Eu quero. Esse capítulo trouxe muita paz ao meu coração, porque a gente vê que mesmo em momentos difíceis, a gente conta com o apoio dos benfeitores, que a nossa prece tem sempre resposta. Algumas vezes, como nesse caso, a resposta não é o que a gente quer, não é o que a gente deseja, mas é a mais adequada, a ajuda possível, a melhor para aquele momento. Então, isso baixa o nosso nível de ansiedade. Então, quando a gente tem problema com a gente mesmo, ou com o marido, como é no caso do exemplo do livro, ou com filhos, enfim, qualquer tipo de problema, a gente fica querendo resolver, querendo mudar a cabeça das pessoas, transformar situações, quando nem o plano espiritual superior faz isso. Então, a gente deve continuar orando, mas colocando na mão de Deus a solução, porque ela é sempre de acordo com o nosso grau evolutivo. Uhum. E se a pessoa não está pronta, não está madura para ter um outro tipo de comportamento, é missão impossível. Né? Então, vamos continuar firme na fé, fazendo a nossa prece. Não lista de pedido, mas prece no sentido de sintonia com o alto, de ligação com os benfeitores, para que eles possam supervisionar o nosso dia a dia. É isso. Ótimo. E o capítulo da próxima semana, que fala sobre sexo, aí eu acho que ainda mexe muito mais. Ele fala coisas, se a gente for pensar, né, de 60 anos atrás, que continuam atualíssimas, vale a pena a gente estudar, reler o capítulo, para conseguir pegar todo o conteúdo que ele está passando, né? André Luiz, os livros de André Luiz parece que eles são timeless. Cada vez que a gente lê, a gente enxerga uma coisa diferente. E como pode, né, uma coisa que a gente vive hoje ter sido descrita de uma forma tão detalhada há tantas décadas atrás. Né? E os dramas humanos continuam os mesmos, né? Exatamente. Né? De 70 anos atrás estão atuais. Porque a gente vê que a gente continua preso às nossas próprias imperfeições e porque não aplicamos a reforma íntima, a gente cai de novo no mesmo erro, né? É verdade. Você quer fazer a prece final pra gente, Lúcia? Eu? Pois não. Então, mais uma vez, exteriorizemos a nossa alegria, a nossa gratidão por esta oportunidade
de reflexão, por esse encontro que, sem dúvida nenhuma, enriqueceu a nossa bagagem de conhecimentos. E com especial carinho, eu quero envolver naquele abraço fraterno de sustentação todos os nossos companheirinhos que não puderam comparecer ao encontro de hoje. Onde quer que eles se encontrem, qualquer que seja o motivo de sua ausência, que eles possam, nesse instante, receber do mentor amigo, da equipe espiritual que supervisiona esse nosso estudo, possam receber aquela sustentação positiva, trazendo harmonia, trazendo paz, trazendo equilíbrio, organizando as coisas na vida de cada um, para que eles possam estar conosco na próxima semana. E agradecemos com todas as forças do nosso coração por termos a doutrina espírita na nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Amém.